Em janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou a assistência religiosa para o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O bispo Robson Rodovalho e o pastor Tiago Manzoni são os responsáveis pelo acompanhamento espiritual. E para falar sobre esse assunto, nosso contato agora, aqui na programação da Oeste, nós vamos conversar com um parlamentar que já tem uma reunião marcada, o deputado Tiago Manzoni. É o nosso convidado de agora aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Participam dessa entrevista a Guta Pini e também o Marcelo Rocha Monteiro. Deputado, muito bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. Bom dia, doutor Marcelo. E bom dia também ao espectador do Jornal da Oeste. Uma satisfação grande estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa. Deputado, a gente começa perguntando para o senhor como é que o senhor descreve o papel espiritual que tem exercido ao visitar semanalmente o presidente Jair Bolsonaro, hein? Daniel, em relação ao papel espiritual, eu diria que não é nem só em relação à visita ao presidente Bolsonaro. Acho que todo ser humano tem essa necessidade interior de comunhão com Deus e de receber, de alguma maneira, palavras que edifiquem a nossa fé e que alimentem o nosso espírito. E é com essa missão que eu vou lá semanalmente, agora intercaladamente, né? Você mencionou a autorização ao bispo Robson Rodovalho e tem um padre também, o padre Paulo, e a gente vai se revezando, cada um vai uma vez por semana. E esses encontros têm essa função de fortalecer espiritualmente o presidente Bolsonaro, né, nesse momento adverso que ele atravessa na vida, e para mim é uma grande honra poder estar contribuindo com o presidente nessa quadra da vida dele, que eu tenho certeza que é passageira, que vai passar, que daqui a pouco isso tudo vai ter ficado para trás, ele vai estar de volta em liberdade com a sua família e com o povo brasileiro. Marcelo Rocha Monteiro faz a próxima pergunta para o senhor, deputado. Bom dia, deputado. Eu imagino que a cada visita que o senhor faça e essas outras visitas todas que foram mencionadas, né, do pastor Rodovalho e outros, haja necessidade de pedir autorização ao senhor Alexandre de Moraes. E eu gostaria que o senhor analisasse essa questão como advogado, né? Porque eu trabalho com execução penal. O preso tem direito à visita. Não existe essa história de cada visita que um preso recebe, a pessoa tem que pedir autorização ao juiz, né? Até porque se fosse assim, o juiz da execução não ia fazer outra coisa na vida, né? O Brasil tem 600 mil presos, né? Então, existe um horário de visita pré-estabelecido, isso é uma questão administrativa, né? Mas no caso do presidente Bolsonaro parece que não. A cada visita há necessidade de autorização do juiz da execução, que é o senhor Alexandre de Moraes, porque ele também não delegou essa função a nenhum juiz de primeira instância. Eu queria saber se essa situação persiste, se há alguma perspectiva de mudança, em que isso atrapalha, né? Porque eu imagino que seja mais um entrave, né? Porque normalmente você vai no local, no dia e hora marcada da visita, vai lá e visita o preso, né? Não tem que fazer um pedido para o juiz antes. Como é que está essa questão? Na verdade, Marcelo, o que acontece? O deferimento do pedido de assistência religiosa, ele foi feito consignando os dias em que é permitido a visita para esta finalidade, né, para a assistência religiosa. Então, a decisão consignou que as terças ou sextas-feiras, no horário compreendido entre 8 e 18, se eu não estou enganado. E aí, como é que nós estamos fazendo? A gente entra em contato com o 19º Batalhão da Polícia Militar para organizar quem é que vai naquela semana. Então, a decisão foi uma decisão só, que autorizou a assistência religiosa, determinou quem é que poderia prestar essa assistência religiosa e os dias. Então, a decisão consigna que é uma vez por semana, alternadamente, e as pessoas que estão autorizadas. Então, a diligência que a gente tem que fazer é se organizar e entrar em contato com o 19º Batalhão da Polícia Militar, que é quem faz o agendamento do horário. Nós não temos tido
nenhum problema com esse agendamento. O 19º Batalhão organiza isso com muita tranquilidade. A gente consegue fazer o agendamento, a visita também é bem tranquila, a gente consegue tranquilamente entrar no batalhão, permanece lá por 1 hora com o presidente Bolsonaro. Em relação às outras visitas, que não são concernentes à assistência religiosa, eu honestamente não sei como tem acontecido nos autos, né? Eu não acompanho o processo. O que eu sei é o que é noticiado pela imprensa, e aí realmente me parece que há necessidade de que seja feito o pedido, porque as notícias que são veiculadas são relacionadas à autorização da visitação, né? Então eu sei que o governador Tarcísio foi autorizado, eu sei que alguns deputados foram autorizados, recentemente o deputado Cabo Gilberto esteve com o presidente Bolsonaro, se eu não me engano, nesse último final de semana, e me parece que esses pedidos de visita necessitam autorização individualizada mesmo. Em relação à família do presidente Bolsonaro, me parece que não há necessidade de pedido também. Os dias já foram determinados e dentro daquele horário, que eu não sei se é de 8 às 18, mas me parece que sim, tanto a primeira-dama Michele quanto os seus filhos podem visitá-lo pelo período de 2 horas. Eu acho que são 2 horas. Mas então me parece que tem essa diferenciação. A família tem os dias em que pode visitar, sem necessidade de pedir autorização. A assistência religiosa também não tem necessidade de pedir autorização, já foi deferido, e as demais visitas me parece que realmente precisam fazer, cada uma delas, fazer um pedido. Me parece que esse tem sido o regramento e, assim, realmente é um trabalho que traz uma certa burocracia, né? Porque a defesa do presidente Bolsonaro precisa juntar uma petição aos autos, essa petição precisa ser analisada e, assim, tem acontecido pelo que me consta. Pode ser que eu não esteja correto, mas eu acho que é isso que tem acontecido. Agora, deputado, a Polícia Federal apontou que as condições de saúde de Bolsonaro podem levar a uma morte súbita. Como é que o senhor recebeu essa informação ao acompanhar espiritualmente o ex-presidente? Como o senhor enxerga este risco? É um risco de fato iminente na sua avaliação? Daniel, eu fui perguntado sobre isso recentemente, antes do laudo pericial da polícia ter sido apresentado. E naquela ocasião em que eu fui perguntado, eu falei, olha, eu não sou médico, eu não tenho como fazer essa avaliação. A apresentação do laudo ainda estava pendente no processo, né? A perícia já tinha sido realizada, mas o laudo ainda não tinha sido apresentado. Agora o laudo foi apresentado e o laudo traz alguns apontamentos que, na minha opinião, são muito preocupantes. Opinião como cidadão e como parlamentar, né? O presidente Bolsonaro tem 7 doenças crônicas. O laudo apontou a existência de algum dano neurológico, risco de queda, e isso tudo decorre não só da facada, mas das cirurgias que ele fez depois e dos desdobramentos dessas cirurgias. Hoje o presidente Bolsonaro toma muitos remédios, esses remédios têm um efeito colateral que é muito significativo para o organismo dele. Ele já é um homem de 70 anos, vai completar 71 anos agora em março. Então, isso tudo influencia na condição de saúde do presidente Bolsonaro e agora está nos autos, né? Isso tudo. A Polícia Federal apontou no seu laudo pericial isso tudo que eu estou dizendo aqui. Então, apontou inclusive a dificuldade dele deambular, né? Que é a caminhada. Então, ele perde o equilíbrio. Algumas vezes a polícia apontou o risco de queda. Ele tinha sofrido uma queda já lá na Polícia Federal, quando ainda estava lá. Então, isso tudo traz preocupações para todos, né? Para todos que gostam do presidente Bolsonaro, que admiram o presidente Bolsonaro, mas trazem preocupações, em especial, para a família do presidente Bolsonaro, para a dona Michele, sua esposa, para os seus filhos. E, na minha opinião, o melhor nesse caso é que o presidente volte para casa para receber os cuidados, as medicações e os cuidados por parte da sua família, em especial da sua esposa. Pelo que eu vi hoje de manhã,
tem prazo aberto no processo para manifestação da Procuradoria-Geral da República e também da defesa do presidente Bolsonaro em relação ao laudo. Eu imagino que depois da manifestação da PGR e da defesa do presidente Bolsonaro, a prisão domiciliar humanitária seja concedida a ele. É o que eu espero e o que eu gostaria muito que acontecesse, e aí a gente fica na expectativa dessas manifestações no processo e da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Marcelo Rocha Monteiro tem mais uma pergunta. Como é que o presidente Bolsonaro tem recebido essa assistência espiritual? É uma coisa que ele valoriza, que ele, enfim, que o conforta? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta um pouco pessoal, mas eu acho que os brasileiros gostariam de saber disso. Marcelo, então, eu evito entrar nessas questões que são pessoais, porque essa é uma relação de confiança, né, que eu tenho como pastor em relação ao presidente. Então, eu evito entrar nesses detalhes, mas o que eu posso dizer de maneira bastante genérica é que esse é um momento muito especial, eu não tenho dúvida. E digo isso porque eu sei que o compartilhamento da palavra de Deus para nós que somos cristãos é sempre um momento especial, né? Nós temos como parâmetro de vida, como balizamento de vida, que a Bíblia é a verdade universal que rege todas as coisas, é a verdade absoluta que rege o universo. E eu não tenho dúvida que cada vez que a gente se expõe à Bíblia, à palavra de Deus, isso nos anima, isso nos traz fé, isso traz esperança ao nosso coração, e poder viver esses momentos com o presidente, eu não tenho dúvida nenhuma que traz esse efeito. Então, quando nós estamos lá, nós conversamos um pouco, eu trago alguns elementos da Bíblia, oramos juntos e eu volto para a minha rotina. Mas eu tenho certeza absoluta que não só em relação ao presidente Bolsonaro, mas a todos aqueles que se expõem à palavra de Deus, ela tem um efeito vivo e eficaz, um efeito transformador, um efeito que nos torna cada vez mais próximos de Deus e mais fortalecidos e livres no nosso espírito. Então, o que eu posso dizer é isso, e respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, somos muito bem recebidos quando vamos lá. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que posso falar também pelas outras autoridades eclesiásticas que vão visitá-lo. O presidente sempre nos recebe muito bem e eu espero que esse acompanhamento esteja surtindo o efeito de fortalecê-lo no espírito, e espero também que muito em breve essa fase da vida dele tenha passado e ele possa estar de volta à sua vida normal.